A realidade do Rio de Janeiro, beleza e desafios. Estou falando do Rio de Janeiro com mais de 1.000 comunidades dominadas pelo crime, onde o Estado não entra. Uma cidade linda, com praias deslumbrantes, onde o carioca infelizmente já acha normal estar bebendo num barzinho e aparecer homens com um fuzil nas costas, com a maior naturalidade como se isso fosse algo normal. Estou falando de um estado onde 5 governadores foram presos por corrupção. Um lugar onde diversas pessoas já foram mortas apenas por errar o caminho e entrar na rua errada, mesmo sendo guiadas pelo GPS. Eu gostaria de ter um panorama desta cidade considerada a mais linda do planeta, chegou a este ponto. Um povo alegre e receptivo, vivendo um drama como este. Me conte a história do Rio de Janeiro nos últimos 40 anos e como chegamos a este estado de coisas, neste cartão postal mais lindo do mundo. O Rio de Janeiro é uma cidade de contrastes profundos, onde a beleza natural convive com desafios sociais e políticos complexos. Nos últimos 40 anos, a cidade passou por transformações significativas que ajudam a entender como chegou ao cenário atual. Vamos explorar alguns dos principais fatores que contribuíram para essa realidade. Década de 1980, crescimento das favelas e do crime organizado. Nos anos 1980, o Rio de Janeiro já era uma metrópole com desigualdades sociais marcantes. O crescimento desordenado das favelas, associado à falta de políticas públicas eficazes, criou um terreno fértil para o surgimento e a consolidação do crime organizado. Nessa época, o tráfico de drogas começou a se estruturar nas comunidades carentes. Aproveitando-se da ausência do Estado e da necessidade de proteção e serviços básicos que não eram fornecidos pelo poder público. A violência urbana começou a aumentar e as favelas passaram a ser controladas por facções criminosas que impunham suas próprias regras. Paralelamente, a corrupção policial e política facilitou a expansão desses grupos, criando uma relação complexa entre o crime, as autoridades e a população. Década de 1990. Auge do tráfico e militarização. Nos anos 1990, o tráfico de drogas atingiu seu auge no Rio de Janeiro. As facções criminosas, como o Comando Vermelho, se fortaleceram e passaram a dominar grandes áreas da cidade, incluindo comunidades inteiras. A violência se tornou parte do cotidiano, com confrontos frequentes entre traficantes e a polícia, além de disputas entre facções rivais. Nesse período, o Estado respondeu com políticas de militarização, como operações policiais ostensivas nas favelas. No entanto, essas ações muitas vezes resultaram em violência excessiva e violações de direitos humanos, sem resolver o problema de fundo. A população das comunidades ficava no meio do fogo cruzado, sofrendo com a violência tanto dos criminosos quanto da polícia. Década de 2000. Expansão das milícias e corrupção. Nos anos 2000, um novo fenômeno surgiu no Rio de Janeiro: as milícias. Grupos paramilitares formados por ex-policiais, bombeiros e agentes de segurança passaram a dominar comunidades, oferecendo proteção em troca de pagamentos extorsivos. As milícias se apresentavam como uma alternativa ao tráfico, mas rapidamente se tornaram tão violentas e corruptas quanto os grupos que supostamente combatiam. Além disso, a corrupção política continuou a ser um problema grave. Entre 2007 e 2018, 5 governadores do Rio de Janeiro foram presos por envolvimento em esquemas de corrupção, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Essa instabilidade política e a falta de governança eficaz contribuíram para o agravamento dos problemas sociais e de segurança pública. Década de 2010, UPPs e a ilusão de segurança. Em 2008, o governo do estado implementou as Unidades de Polícia Pacificadora, UPPs, uma estratégia para retomar o controle das favelas dominadas pelo tráfico. Inicialmente, as UPPs foram vistas como uma solução promissora, reduzindo a violência em algumas comunidades e permitindo que o Estado reassumisse o controle territorial. No entanto, com o tempo,
as UPPs mostraram suas limitações. A falta de investimento em infraestrutura, educação e oportunidades para os moradores das favelas fez com que a violência retornasse em muitas áreas. Além disso, as milícias continuaram a se expandir, muitas vezes com conivência de autoridades. A corrupção endêmica e a falta de transparência nas instituições públicas dificultaram qualquer avanço significativo na resolução dos problemas estruturais da cidade. Década de 2020, crise econômica e pandemia. A década de 2020 começou com uma crise econômica agravada pela pandemia de Covid-19, que atingiu duramente o Rio de Janeiro. A falta de recursos públicos, somada ao aumento do desemprego e da pobreza, exacerbou os problemas sociais e de segurança. As comunidades carentes, já vulneráveis, viram a violência e a insegurança aumentarem ainda mais. Ao mesmo tempo, a cidade continuou a ser um destino turístico mundialmente famoso, com suas praias deslumbrantes e o carnaval. No entanto, o contraste entre a imagem internacional do Rio e a realidade vivida por muitos de seus habitantes se tornou ainda mais evidente. Conclusão: um problema estrutural. O Rio de Janeiro chegou ao ponto atual devido a uma combinação de fatores históricos, sociais e políticos. A desigualdade social, a falta de investimento em educação e infraestrutura, a corrupção endêmica e a incapacidade do Estado de fornecer segurança e serviços básicos de forma eficaz são os principais elementos que explicam a situação atual. Apesar dos desafios, o Rio continua sendo uma cidade vibrante, com uma cultura rica e um povo resiliente. No entanto, para que a cidade possa superar seus problemas, é necessário um esforço conjunto que envolva políticas públicas eficazes, combate à corrupção e investimento em oportunidades para todos os cariocas. Enquanto isso, a dualidade entre a beleza natural e a violência urbana continua a definir o Rio de Janeiro, um lugar que, apesar de tudo, ainda é amado por seus habitantes e admirado pelo mundo.